O Santo Evangelho segundo Marcos. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o seu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estavam se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios.
porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o seu leito e vai para a sua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava, e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os seus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que sua mãe e seus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe, e quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 4. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um.
a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra se foi mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhes: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5. O endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para sua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a sua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a sua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Marcos 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram.
E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua casa, e entre os seus parentes e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João: o que batizava ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero-me imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco,
porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apressavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E todos os que lhes tocavam saravam. Marcos 7. A tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, ao lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os corpos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou sua mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. O Evangelho de Marcos 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si e os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão,
E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem adiante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pecados que sobejaram, Tinham também uns poucos peixinhos, e também dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe trouxesse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, nem sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou, sós em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. E vai-se secando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu.
E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E a qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhes respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em seu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a sua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.